Bom, gente, então vou fazer a leitura do relatório da semana anterior. A inteligência não é um atributo do princípio vital, e sim do espírito. É por isso que as plantas são dotadas de vitalidade e não têm inteligência, não pensam, não têm consciência de si mesmas. A inteligência é independente da matéria. A matéria orgânica pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar no mundo material sem um corpo orgânico. Por essa razão, a inteligência é um atributo do espírito. Aqui, espírito está como E minúsculo, tá? O espírito, também letra minúscula, se une à matéria animalizada para intelectualizá-la, ou seja, para que, de certa forma, ela tenha inteligência. O espírito necessita intelectualizar a matéria orgânica para evoluir. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá um pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que se constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Significado de instinto. Aqui eu senti que na reunião passada faltou o conceito de instinto. Então, para o ano que vem, nós vamos pedir para alguém fazer só esse exercício, na hora que a gente vai discutindo alguma coisa, se tiver alguma dúvida, de buscar o conceito e trazer para o chat, como fazemos em outros grupos. Então, faltou, sim, o conceito de instinto na reunião passada. E eu peguei no dicionário. Significado de instinto: substantivo masculino, impulso inato que faz com que o ser humano ou qualquer outro animal. Só um pouquinho. Ou qualquer outro animal se mova inconscientemente, buscando sua própria sobrevivência. Dois pontos. Instinto de conservação: impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente, sem se pautar pela razão ou inteligência. Faculdade de perceber, de entender algo que independe da razão. Intuição: aptidão inata, tendência que leva alguém a fazer alguma coisa. Instinto para o vício. Locução adverbial: por instinto, por uma espécie de intuição. Sem reflexão, ele agiu por instinto. Está no dicionário online de português. O instinto independe da inteligência. Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Os animais têm uma inteligência limitada, sem raciocínio.
Por exemplo, o amor de mãe, o que mais se aproxima do amor de Jesus. Uma mãe faz de tudo para seus filhos. Ela praticamente se anula por eles. Fica sem dormir, etc. Enquanto uma cachorra, por exemplo, após a amamentação, não se preocupa com sua cria. O João de Barro continua fazendo a mesma casinha, não muda. Enquanto o homem transforma a madeira, uma árvore, numa mesa, numa cadeira, etc. Nesse sentido, a inteligência dos animais é sem raciocínio, sendo que há espécies de animais que são mais inteligentes que outros. Sobre a pergunta da Lucélia sobre a evolução dos animais, abre aspas, o animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para assegurar a presa, a sua previdência das eventualidades são um ato de inteligência. Isso está no livro A Gênese, capítulo 3, o bem e o mal, o instinto e a inteligência, item 13. E aí terminamos o relatório. Você recebeu aí o e-mail, Vitor? Ainda não, Adolfinho. Não. Não, então eu mesmo vou. Estou até atualizando aqui, mas não chegou, não tem nada nem no lixo eletrônico. Não, não tem importância. Eu mesmo vou colocando aqui, mas aí vocês vão me falando, que eu acho que eu vou perder a tela, eu vou ficar sem a tela. Certo. É interessante, né, Adolfinho, né? Vocês leram semana passada, foi esse texto da Gênesis, no capítulo 3, Instinto e a Inteligência? Ou não? Sim. Ah, não, é porque ele é muito interessante porque Kardec não fecha, né, o ponto sobre a origem do instinto, da onde ele provém. Tanto é que ele fica bem. Ele coloca várias indagações das possíveis origens do instinto. Isso é muito interessante. Então, obviamente, a gente consegue saber o que ele é, mas não da onde ele provém, ou não consegue ainda determinar qual o grupo, se assim eu posso dizer, que ele pertence. Então, ele fica em dúvida, por exemplo, ele fala, como que a gente pode dizer que o instinto é uma inteligência rudimentar se muitas vezes ele supera a inteligência livre, que raciocina e pensa. Então, são alguns pontos muito interessantes que ele coloca. É um debate muito rico. Uhum. Bom, hoje nós então vamos fazer uma revisão desse conteúdo do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando? Sim, Tá Sim, legal? Tá boa a tela? sim. sim. Bom, se bem que não tem texto, né? Tá, então, o conteúdo que vai ser apresentado está no Livro dos Espíritos, né? Então, vai tratar dos seres orgânicos e inorgânicos, né? A vida e a morte, inteligência e instinto. Capítulo que fala, que trata, né, do princípio vital. Está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Bom, então eu vou pedir para vocês, se tiver alguma, eu não estou vendo o chat, viu, gente? Qualquer coisinha vocês vão falando aí para mim, tá bom? Então, a primeira coisa é sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Quando não aparecer nada embaixo, gente, é porque eu tirei do livro dos Espíritos. Muito embora a apresentação de hoje tem alguns textos do livro dos Espíritos que eu usei sinônimo, ou que eu usei assim, com as minhas palavras, tá? O texto fica mais claro, sem perder o conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, sobre os seres inorgânicos. São todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Tá claro, né? Sobre seres inorgânicos, né? Tá claro? Sim. Bom, os seres orgânicos. Vitor, você quer ler para nós, fazendo um favor?
Prefiro. Lê sim. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Tá aí, então nós estamos falando dos seres orgânicos. Também está claro, né? Quer dizer, eles têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então, essa fonte, o fato deles terem essa fonte que dá a vida, é que vai diferenciar os seres orgânicos dos seres inorgânicos. Ok? Ok. Ok, então pode continuar, Victor. Assim, uma classificação fundamental das substâncias químicas é que elas podem ser inorgânicas ou orgânicas. Essa classificação surgiu na metade do século XVIII e dizia o seguinte: substância inorgânica, de origem mineral, substância orgânica, de origem vegetal ou animal. Vejam que esse eu já peguei na internet, tá? Essa classificação entre as substâncias orgânicas e inorgânicas. Tá? Também eu acho que está claro isso, né? Bem didático. Aí, ó, também de novo, peguei na internet, tá? Aí tem até a fonte embaixo. Pode ler? Uhum. Segundo esse conceito, o termo orgânico era usado porque essas substâncias só eram produzidas por organismos vivos. Isso se baseava na teoria da força vital, proposta pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius, 1799-1848, que dizia que dentro das células dos organismos vivos havia uma espécie de força que era necessária para produzir as substâncias orgânicas, tais como carboidratos, amidos, açúcares, proteínas, etc. Ele ainda dizia que o ser humano jamais conseguiria reproduzir em laboratório essa força vital. Então, veja, isso é importante. Eu lembro que na entrevista que nós fizemos lá com o médico, ele falava assim que a ideia de princípio vital do espiritismo ela era mais aceita no século XIX. E aqui eu encontrei esse químico, né, o Jacob. Eu vou só usar o segundo nome dele. Não vou me atrever a ler o nome completo, não. Mas o Jacob, ele usa a expressão essa força vital, né, que ela ficava dentro das células dos organismos vivos, né, e que ela produzia uma espécie de força que era necessário para produzir as substâncias orgânicas. Então, veja que isso aqui está muito próximo do princípio vital, né, apregoado por Allan Kardec. Não está? Muito próximo mesmo. Agora, hoje, isso não é mais aceito. Então, quando a gente estuda hoje na ciência princípio vital, né, ou força vital, ou ainda, que mais? Que havia dentro das células uma espécie de força. Quer dizer, isso aí hoje nós não vamos encontrar na ciência, pelo menos aqui no mundo ocidental, né? É o que o médico nos falou. Agora, no Oriente, isso é mais aceito, né? Então, a medicina no Oriente, os pesquisadores acadêmicos, eles aceitam mais essa ideia dessa força vital. E daqui a pouco eu vou colocar um texto da ciência hoje, no mundo ocidental, qual é a visão dela. Pode continuar, Vitor. É que não passou aqui para mim ainda. Eu sou uma figura. Pergunta 61.
A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada, com vitalidade. Eu me lembro que isso aqui foi uma polêmica que surgiu na reunião quando nós estudamos pela primeira vez. E que vencia isso, né? E a matéria orgânica, ou corpos orgânicos, né? Está animalizada ou é animalizada. Mas esse animalizado é no sentido, né, de ter vitalidade, de ter vida. Né? Então isso é bacana. Né? 62. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Tá vendo? Então quer dizer que a animalização, né, ou a matéria estar animada, significa que ela é dotada de quê? De vitalidade. E quem que dá vitalidade à matéria? O princípio vital. É justamente pelo fato de ser unida ao princípio vital é que essa matéria a gente chama de orgânica e que e a gente vai diferenciá-la dos minerais. É uma matéria inorgânica. Ou seja, os minerais não têm vida. Olha, isso é importante, hein? Tá? Minerais não têm vida. A vida é um efeito devido à ação do fluido vital sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem o fluido vital, processo de realimentação. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, ou seja, o fluido vital é a causa e o efeito da vida. Então, aqui é aquele assunto também. Gostei demais do termo que o Vitor Hugo usou na época, é o processo de realimentação. Né? Então, que diz que o fluido vital sem a matéria, ele não é a vida. Ele precisa da matéria. Né? Assim como a matéria, ou o corpo orgânico, né? Para ele ser um organismo vivo, ele também precisa desse agente. Então, um alimenta o outro. É nesse sentido que o fluido vital é a causa e o efeito da vida. Porque sem ele não tem o quê? Esses organismos orgânicos especiais, eles não têm vida. Né? Na medicina hoje, se fala muito nas ciências biológicas na homeostase, que é o equilíbrio das funções vitais do organismo que representa a vida. Desde que esse equilíbrio se desfaça, a homeostase se desfaz. O organismo tende a voltar a apenas ser matéria não biológica. Então, nós podemos trazer esse conceito de vitalismo, de fluido vital, do conceito que hoje se tem de homeostase, que é o equilíbrio das várias funções orgânicas no nosso organismo e de todos os organismos dos seres vivos. Quer dizer, hoje, na ciência ocidental, de acordo com o médico que nós consultamos, gente, como nós estamos gravando, eu não vou falar o nome do médico, tá? Me lembro que teve na reunião lá, que eu falei o nome dele, não estava gravando. Pelo menos no horário, que não aparece nos vídeos. Porque eu fiz a transcrição opa, eu fiz a transcrição da entrevista que eu fiz com ele pelo WhatsApp, né? Mas eu não peguei a autorização dele, entendeu? Então a gente não pode ficar falando o nome dele aqui, certo? Mas o que é mais interessante para nós aqui, no meu entendimento, é entender que há uma sintonia entre a força vital do Jacob do século XIX, que ele usava a força vital, com a homeostase, que é o termo que é adotado hoje, pelo menos nas ciências biológicas. Né?
que é o quê? A própria função do princípio vital, né? Também fala em retroalimentação, né? Enfim. Opa, não estava certo, né? Aqui, isso. Estão acompanhando o raciocínio? Sim, tá dando para acompanhar, sim. Tá legal, né? Aham. Tá. Vamos lá, Victor, por favor. O princípio vital é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. A, Pode ler o vitali- seguinte. Isso. a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, veja, pela questão 64, 64A, qual que é o entendimento que nós tiramos? É que o princípio vital, ele é um fluido especial, né? Muito embora ele é o quê? Uma modificação do fluido cósmico universal. Então, o princípio vital, ele é um fluido, tá? Isso é importante dizer. Eu estava lendo, até li ontem, um artigo do banheiro espírita aí, eu não lembro o nome dele, mas também é até bom a gente não falar no nome. Ele escreveu um artigo falando assim, ó, que no livro A Gênese, Allan Kardec abandonou o conceito de fluido vital, né? Porque no livro A Gênese, ele não usa mais o termo fluido vital, e sim princípio vital. Não, mas aqui, pelo entendimento que nós fazemos dessas duas questões, o princípio vital é um fluido, né? Então, Kardec, no livro A Gênese, ele não abandonou. Ah, mas ele, no livro A Gênese, não usava mais o termo fluido vital. Tudo bem, né? Mas o princípio vital é um fluido, tá? E ele é matéria. É uma derivação do fluido cósmico universal. Então, acho que essas questões são importantes a gente ter esse entendimento do fluido vital. Tudo bem, gente? Uma coisa que eu tinha até comentado com você, Dolphin, que nós ainda não conseguimos sondar a natureza dos fluidos, mas nós conseguimos sondar a função deles, né? Então, para nós ainda, querendo ou não, é muito difícil fazer uma certa diferenciação, porque a gente não conhece a natureza especial de cada um desses fluidos, como eles são ali. Então, é complicado para nós. A gente consegue fazer por função, mas tem algumas funções que se assemelham tanto que ainda é muito complicado para nós. Não sei se vocês concordam com essa opinião. Eu concordo sim, Vitor Hugo. E penso que com o tempo os espíritos vão nos revelar mais sobre isso. Eu me lembro que fizemos uma pergunta relacionada com manipulação de fluidos, o Dr. Fritz. Aí ele falou assim na época: olha, eu não vou conseguir explicar para o encarnado isso. Para entender, vocês têm que desencarnar. Falou desse jeito, né? Porque, na verdade, existem na natureza, quando eu digo natureza, não, no universo, melhor, existe no universo vários tipos de fluidos. Então, se a gente for pensar na Terra, por exemplo, eu vou falar alguns dos fluidos que nós conhecemos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. São três fluidos diferentes que tem na nossa atmosfera, né? Só que esses fluidos, eles são mais grosseiros e nós conseguimos medir, né? Através de aparelhos especiais, através de fazendo analogias. A gente consegue observar e analisar em laboratório. Esses fluidos da atmosfera terrestre, e são fluidos o quê? Mais grosseiros. Agora, o perispírito, o princípio vital, eles são o quê? Um tipo de matéria quintessenciada. E há, no meu entendimento, né, quando a gente fala em fluidos espirituais, há no mundo espiritual, no meu entendimento, também fluidos diferentes que os espíritos manipulam, né?
Então, se a gente for pensar na nossa atmosfera, o fluido de uma planta é diferente do fluido de um animal, é diferente do fluido do ser humano. Isso tudo aqui na nossa atmosfera são fluidos diferentes. Da mesma forma, no mundo espiritual também existem fluidos diferentes e os espíritos vão combinando esses fluidos, né, para o trabalho deles. Então, Vitor, eu concordo com você. Nós ainda não estamos no estágio para entender esses fluidos, pelo menos encarnados. Nós vamos ter muita dificuldade, né? Pela a pressão, vamos dizer assim, que a matéria exige de nós, né? Em outras palavras, que o nosso corpo é uma espécie de prisão. Então, por isso que a gente não tem uma visão mais clara dos fluidos que existem, tanto no mundo espiritual, mais no mundo espiritual, né, do que no nosso. Tudo bem aí, gente? Todo mundo, por favor. A vida e a morte. A causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. O coração, cérebro, é a máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. A matéria inerte. Tá, Adolfinho, apareceu um. Desculpa. Imagina. Ele não passa de uma das peças essenciais. A matéria inerte. Você não está vendo agora, né? Não, tô. Então continua. Desculpa. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Os seres vivos aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Bom, aqui também é uma coisa assim, muito bacana é importante a gente entender o que está escrito, porque quando a gente for aprofundar nos estudos dos próximos livros, nós vamos entrar aí num debate muito interessante a respeito do que eu vou dizer aqui agora. Bom, então, antes de mais nada, a morte, pergunta para qualquer pessoa, para o médico, qualquer um, né, vai dizer que a morte do corpo físico, né, ou do ser orgânico, é o esgotamento dos órgãos. O que é isso? Isso é morte natural, gente. Né? A pessoa chega numa idade e os órgãos, eles, com o tempo, né, eles vão perdendo assim, a força, a vitalidade não vai ser a mesma. Né? Então chega uma hora que vai haver o esgotamento dos órgãos. Morte natural. Né? Então, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se cessa o movimento da máquina, ela para de produzir. Né? Então, a vida se extingue, quer dizer, há o fenômeno da morte. Aqui, quando ele fala assim, ó, o coração, a máquina da vida, isso é no século XIX, havia esse entendimento, como nós já falamos anteriormente. Hoje não, hoje eles falam que é o cérebro. Tanto é que o coração pode parar de bater, mas se o cérebro estiver oxigenando, clinicamente, aquela pessoa não é dada como morta. E o coração dela pode ser reanimado também. Né? É claro que se o coração ficar muito tempo sem bater, vai ocasionar morte. Né? Mas não é o caso. Aqui nós estamos falando que o cérebro é o principal, né? E não mais o coração. Tá? Só que, continuando o texto, porém, não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Então, problema no pulmão, como nós estamos vendo muita gente com Covid, pode causar a morte. Né? A pessoa fica com o pulmão debilitado e chega a receber 100% de oxigênio quando está entubada. Né? Quer dizer, então, o que acontece com o passar do tempo?
a pessoa vai a óbito, né? Então, ele, o cérebro, não passa de uma das peças essenciais, assim como o coração, né? Mas cérebro, coração, não são os únicos que causam a morte. O que mais? A matéria inerte se decompõe. Aí está falando do corpo físico, tá, gente? Quando tem o fenômeno da morte. Então, a matéria inerte se decompõe, que é o nosso corpo, e vai formar novos organismos. Nós já estudamos isso também, e vai ter texto do livro A Gênese, vai tratar desse assunto de novo. Tá? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Aqui, gente, é um ponto assim, ó, que é essencial, porque fala assim, ó, o princípio vital volta à massa de onde saiu. Isso é muito importante. Está no Livro dos Espíritos, nesse item A Vida e a Morte. Agora eu não me lembro qual é a pergunta, mas é só procurar nesse item que vocês vão encontrar essa informação. Olha lá, o princípio vital, quando a pessoa morre, né? Volta à massa de onde saiu. Então, por exemplo, o perispírito, que é outro fluido, ele é o corpo do espírito. Então, o perispírito não volta para a massa, não volta para a atmosfera, né, terrestre, ou a atmosfera espiritual da Terra. Agora, o princípio vital volta. Então, o que está dizendo aqui? Que o espírito, o E maiúsculo, não é dotado de princípio vital. Está lá, é no Livro dos Espíritos. Quando a gente retomar os estudos, nós vamos tratar esse assunto aqui. É quando Kardec vai falar da relação do princípio vital com o perispírito. Mas isso vai ser para o próximo ano, viu, gente? Então, pelo menos aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Kardec está falando quando a pessoa morre, que o princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, não tem princípio vital no perispírito de um espírito desencarnado. Certo? É o que está dizendo aqui. O que mais? Seres vivos, a hora da fonte, princípio da vida, tá. Ok. Olha lá, os seres vivos, aurem na fonte universal o princípio da vida, que é o princípio vital. Lá na fonte universal, né? Princípio da vida, da atividade, absorve esse princípio, assimila, para novamente o restituir quando deixar de existir. Então, aquela Kardec reforça. Quando ao desencarne, o perispírito volta à massa de onde saiu. Está claro aqui? O que diz o texto do Livro dos Espíritos? Está claro, gente? Tá sim, Adolfinho. Depois nós vamos voltar a esse assunto, tá? Deixa para o ano que vem. Vitor. Os órgãos do corpo se impregnam do fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Bom, gente, primeiro eu quero assim, pedir para vocês, eu só estou vendo a tela do PowerPoint aqui no meu computador, tá? Então, eu não estou vendo se vocês estão levantando a mão, eu não estou vendo se estão escrevendo alguma coisa para falar. Então, se tiver perguntas, por favor, me interrompam, tá? Se não entendeu algo, pode interromper também, certo? Aqui, gente, é uma parte assim, ó. Eu procurei escrever de um jeito mais simples. Isso aqui é muito bacana, muito profundo. E nós tivemos uma das perguntas que surgiu no grupo, ué, mas e uma pessoa que morre de acidente? Né? Ou mesmo de Covid, né? Uma pessoa que é jovem. Quer dizer, ela tem princípio vital ainda. Ele não se extinguiu. Mas a pessoa desencarnou. E nesse caso, como é que fica? Né? Pensei que tivesse entrado alguém aqui, não entrou, não. A Sueli mandou uma pergunta no chat. Tá, então, só um minutinho, Sueli. Então,
O que fala o texto aqui, ó? Que os órgãos do corpo, né? Coração, pulmão, rins, se impregnam do fluido vital. Lá aquela fonte que eu trouxe da internet, fala assim que ele fica dentro das células, tá? Aqui fala que esse fluido está em todas as partes do organismo. Então, provavelmente, né? Provavelmente não. Eu acredito que é dentro das células mesmo, tá? Que as põe em comunicação entre si. Então, olha a importância do fluido vital. É ele que coloca os órgãos do nosso corpo em comunicação. Então, é uma engrenagem. Quem é que movimenta essa engrenagem? O princípio vital. Então, vou pensar numa orquestra. Ele é o quê? O maestro. Claro, gente, aqui nós não estamos falando do espírito, porque o princípio vital, ele não age sozinho. Ele age de acordo com a vontade do espírito, tá? Mas não vamos falar do espírito, não. Vamos ficar só atentos ao texto. Quer dizer, qual que é a função do princípio vital? Até porque nas plantas, por exemplo, a planta não tem espírito com E maiúsculo. Quer dizer, não é a planta que tem. Ao contrário, né? O espírito que não se encarna ou reencarna numa planta, tá? Então, o princípio inteligente que anima aliás, o princípio vital que anima uma planta, né? Ele não tem nenhuma relação com o espírito com E maiúsculo, tá? Ok? Por que eu estou falando isso? Porque aqui fala que todos os órgãos do corpo, eles estão em comunicação entre si. Quem que dá vida para eles? É o princípio vital, certo? Aí, ó, nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. E aqui, gente, está falando só do organismo, tá? Mas hoje, a ciência, ela também participa desse processo de normalizar as funções momentaneamente perturbadas. Então, uma pessoa que perde uma perna, é amputada, né? Quer dizer, os médicos fazem uma cirurgia e ligam os órgãos de uma tal forma, da parte onde decepou a perna, para que o corpo continue em comunicação entre si. Então, a pessoa não morre, né? Ela vive depois de uma cirurgia quando é amputada uma perna, né? Ou, por exemplo, os rins, quando eles não estão funcionando mais. Então, a pessoa vai no hospital e faz hemodiálise. A diálise, ela vai o quê? Normalizar momentaneamente as funções perturbadas do rim. Tanto é que uma pessoa que faz diálise, ela pode viver muitos anos, né? E é uma lesão, né? Tem pessoa que tem que tirar um rim, fazer uma cirurgia, e vive só com um rim, não é? Mas aqui, voltando para o texto, então fala o quê? Que no caso de certas lesões, o princípio vital normaliza as funções momentaneamente perturbadas, né? Agora, só para encerrar essa parte, mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, por exemplo, no caso de Covid, que é um vírus muito agressivo, não é? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem fluido vital, mas é um vírus tão agressivo, e a lesão do pulmão, por exemplo, ela é tão profunda, mas tão profunda, que a pessoa vai a óbito. Por quê? Porque o fluido vital se torna, o princípio vital, né, tanto faz, se torna impotente para transmitir o movimento da vida. E a pessoa vai a óbito. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, quando que é a morte da matéria orgânica? Né? É só com o esgotamento dos órgãos? Não. Pode ser também de um órgão essencial, tá o quê? Lesionado. Isso também pode causar morte.
isso também causa a morte, né? Então, não é só esgotamento dos órgãos. E, nesse sentido, não houve esgotamento dos órgãos, no plural. Mas houve uma lesão num órgão essencial, ou em órgãos essenciais. Está claro o raciocínio? Hã? Perfeito, Dolphin. É basicamente, né? Não adianta ter um celular estragado e ele estar cheio de bateria. É, não vai funcionar. Não funciona. Qual que é a pergunta, Suzy, por favor? Eu vou ler porque ela falou que não vai conseguir abrir o microfone porque tá tendo Ah, uma tá. reforma lá Ah, no tá. vizinho dela, tá bom? Ela perguntou: o princípio vital se encontra então só quando somos alma e não espírito? É o que está dizendo o texto do Livro dos Espíritos, Suzy. Muito bem. É isso mesmo que o texto está dizendo. Então, ele é um atributo da matéria orgânica. Ele não é atributo do espírito, segundo o Livro dos Espíritos. Tá? Esse item, a vida e a morte. É justamente isso que eu, em outras palavras, é isso que eu quis dizer. Nós vamos entrar numa polêmica no ano que vem sobre esse assunto, viu? Mas vamos deixar isso para o ano que vem. Por enquanto, é esse conceito que nós temos. E aí, qual que é o exercício, gente? Essa é a primeira publicação, 57. No ano que vem, nós vamos pegar assim, ó, qual foi a próxima publicação de Kardec sobre o princípio vital? Entendeu? Ah, foi a Revista Espírita de 58. Aí nós vamos ler a Revista Espírita de 58. Depois, a Gênese de 63. Quer dizer, nós vamos seguir o quê? Uma ordem cronológica. E aí, o que nós vamos analisar lá na frente, quando a gente estiver estudando o livro A Gênese? O que mudou no pensamento de Kardec e o que permaneceu. Porque esse exercício, muitas pessoas não fazem. E é por isso que gera muita polêmica. Porque uns pegam só o que está no livro dos Espíritos. Kardec está afirmando lá. Mas depois, se ele muda de opinião sobre aquele assunto, e se a pessoa não estuda o livro A Gênese, isso passa despercebido. Ou se a pessoa, quando ela estuda só o livro A Gênese e não relaciona com o livro dos Espíritos, também pode passar despercebido. Entendeu? Então, daí a importância de, quando a gente for estudar um assunto, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Estudar ele em todas as obras de Kardec. Aí, sim, no final do estudo, nós vamos chegar a uma conclusão. Tá? É assim que nós vamos construir o conhecimento. É assim que Kardec fez. Ok? Não sei se eu respondi a pergunta, viu, Suzy? Depois você comenta aí e o Vitor Hugo me fala. Vamos continuar, Vitor? Como sim? Os seres vivos contêm eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia e ele morre. Aqui também, gente, ó, é uma... Nossa, isso aqui é uma maravilha. Tá? Então, fala o quê? Que os seres vivos... Então, está falando que nós temos o quê? Eletricidade. O que é essa eletricidade, gente? É o princípio vital. Tá? A eletricidade que nós temos é o próprio princípio vital. Tá? Agora, ele não se produz senão... Aliás, o fenômeno elétrico não se produz senão quando o princípio vital é posto em atividade. Como é que a gente coloca o princípio vital em atividade? Quando nos alimentamos, né, de vários nutrientes, e quando praticamos atividades, sejam elas as atividades físicas ou intelectuais. Em outras palavras, a gente não pode ficar numa vida sedentária. Então, a gente tem que pôr o corpo para funcionar, né? Atividade física,
e também tem que ter atividade intelectual. Então não pode ser assim, não estudo, eu não leio, eu não gosto, porque eu estou velho, porque não sei o quê. Não. Isso dá vida, nos dá vida, entendeu? Tanto a atividade intelectual como a atividade física. Isso que nos faz vivos, tá? Isso é muito importante. E por último, ele termina, né? Vindo a cessar a causa dessa atividade, quer dizer, se eu não fazer nenhuma caminhada, atividade física, por exemplo, ou se eu não ler livro, nada, atividade intelectual, a atividade cessa. É por isso que idoso, eles recomendam muito, a partir de uma certa idade, a fazer esses jogos. Esses jogos não. E religiosidade, viu, Adolfo? Ô, Tony, obrigado, obrigado. Também, também. E tem mais um também. Hum. Isso aí quem me falou foi meu cardiologista. Hum. Tem que ter atividade física, atividade intelectual, religiosidade. São 4 itens. E qual que é o quarto? O quarto eu não me lembro. Ah, tá. Depois você traz para nós, o Tonho. Mas muito boa a sua contribuição aí, tá? Então, quer dizer que essas atividades é que vão dar vida a nós. Hã? Eu estou atento. Ah, ok, ok. Podemos continuar, né? Victor. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, passe, radiação, prece. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Gente, está lá no Livro dos Espíritos. Isso aqui não é opinião do Adolfo, não é opinião do Antônio Carlos de Sado. São os espíritos que estão dizendo que nós podemos transmitir princípio vital uns para os outros. Entendeu? Nós podemos, né? Então, é por isso que o trabalhador espírita, ele não pode ir no centro só para assistir palestra e ouvir passe. Trabalhador não, espírita. Né? Ele tem que trabalhar. Como que nós podemos trabalhar? Passe, irradiação e prece. O Tonho coloca no grupo do Luz e Amor, de vez em quando, quem é que pode estar disponível para participar da irradiação. Então, hoje ele monta grupos, as pessoas se organizam numa sala virtual igual essa, a pessoa fica recolhida na casa dela, claro, eles lêem o nome das pessoas, como era feito na reunião no centro. Né? Eles fazem a irradiação, cada um estando na sua casa, né? Para os enfermos. Então, nós precisamos de pessoas para trabalhar. E, às vezes, falta trabalhadores, pessoas interessadas em transmitir a outros o seu fluido. E aí, claro, né, a pessoa está doente. Não, se ela está doente, aí ela não tem que transmitir, ela tem que receber. Mas se a pessoa está saudável, ela tem que transmitir fluido. Por quê? Porque em certos casos, através de uma prece, através de um passe, ou de irradiação, nós podemos o quê? Prolongar a vida de um enfermo. Está lá, Livro dos Espíritos. Alguém levantou a mão aí? A Sueli fez mais uma pergunta no chat. Posso ler? Por favor. É verdade que pessoas com muita energia positiva, sentimentos de alegria e gratidão, possuem mais fluido vital para doar? Olha, você quer responder, Vitor Hugo? Posso sim. Então Então, Sueli, de tudo que eu entendo, um não tem a ver com o outro. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. A gente pode pegar pessoas moribundas que estão no leito de morte, que irradiam alegria, positividade, amor, gratidão pela vida. E não tem fluido vital, porque estão prestes a desencarnar. Da mesma forma que nós podemos encontrar pessoas que irradiam vitalidade,
mas que não têm perspectivas de sentimentos bons perante a vida, não possuem alegria, às vezes são pessoas tristes, depressivas, enfim, etc. Então, na minha opinião, não tem nada a ver relacionado ao outro. São duas coisas diferentes umas das outras. Claro que, e isso é um ponto que o Espiritismo traz, o Adolfinho aí, que adora o capítulo 14 da Gênese, que ensinou a gente a apreciá-lo também, porque lá no capítulo 14 da Gênese a gente vai ver isso. Aquele que tem bons pensamentos, ele impregna os fluidos que estão ao nosso entorno positivamente. E isso chega às outras pessoas. Então, as pessoas que se aproximam daqueles que têm bons pensamentos, que cultivam uma espiritualidade, o amor, enfim, tudo isso que a gente sabe que é bom, esses emanam para os outros boas coisas. Mas, na minha perspectiva, não tem nada a ver diretamente relacionado com o fluido vital. O fluido vital é uma espécie diferente de fluido que está somente relacionado com a vitalidade. Perfeito, Vitor Hugo. Concordo em gênero, número e degrau. Então, tem pessoas que têm mais fluidos e outras menos fluido. Isso varia. Isso não tem nada a ver assim, com a nossa evolução. Né? O fato de ter mais ou menos fluidos. Então, pode ser uma pessoa que não faça o bem, tá? E aí eu não estou falando do planejamento reencarnatório, que de repente era para fazer o bem, eu não estou discutindo essa questão, eu estou dizendo assim, uma pessoa que não faz o bem, ela pode ter o quê? Muito fluido vital. E uma pessoa muito boa, ela pode ter o quê? Pouco fluido vital. Então, isso varia de organismo para organismo, de corpo para corpo. Ah, mas tem uma relação indireta com o espírito? Talvez. Mas é o que o Vitor falou. Esse fluido, ele é especial. É um fluido diferente. Né? Ele é independente do perispírito. Pelo menos esse é o entendimento que a gente está tendo até aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Ok? Eu não sei se o Vitor respondeu. Espero que ele tenha respondido. Eu procurei só corroborar com ele. Não sei se eu atrapalhei, viu, Vitor Hugo, o seu pensamento. Mas eu Acho que é concordo com a isso sua mesmo. resposta. Acho que é isso mesmo. Um grande exemplo disso, por exemplo, a gente tem a irmã Dulce, que viveu ali a vida toda com problemas sérios de pulmão e era uma pessoa, assim, aparentemente fraquinha, né? Muitos que conheceram ela falavam isso, era uma pessoa baixinha, bem miudinha, mas que irradiava uma alegria, um amor imensurável. Então são esses exemplos. Pessoal, só um minutinho que eu vou abrir o portão do meu pai. Vai ficar à vontade. Um outro exemplo aqui em Franca, a dona Nina. Eu carinhosamente chamo ela de tia Nina. Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ela, principalmente na minha infância, né? Magrinha, fraquinha, e tinha assim, uma potencialidade mediúnica fantástica. Tá? Eu vou continuar aqui enquanto o Vitor Hugo está fazendo outra coisa aí. O espírito, que é outra coisa, gente, que eu não atentei quando a gente estava lendo o texto. Aqui vocês podem observar, quando está em E minúsculo, espírito, Allan Kardec não está direcionando só para espírito dos homens, né? Está se direcionando para quê? Espírito com E minúsculo é o princípio inteligente. Então, os animais também têm o princípio inteligente, né? E não são só os homens. Então, o espírito com E minúsculo, né, se une à matéria animalizada para intelectualizá-la, ou seja, para se manifestar através dela. Assim, ele necessita intelectualizar a matéria orgânica para evoluir. Bom, o que está falando aqui? Está dizendo o quê? Quando eu pego a minha mão, por exemplo, começo a escrever um texto, a digitar aqui, ou quando eu pego uma madeira e pego alguns instrumentos, vou talhando a madeira, faço uma obra de arte. Bom, quem está fazendo isso? Né? Então, a grosso modo, não são as mãos que estão fazendo? Então, é nesse sentido que a matéria intelectualizada. Não é que a matéria fica inteligente. Ela não fica. Mas o espírito ele precisa
intelectualizar a matéria para se servir dela, ou para se manifestar, né? Então, nós precisamos do nosso corpo. Nós nos servimos dele para transformar a natureza, né? Por exemplo, né? Para fazer o bem para o próximo. É nesse sentido que nós intelectualizamos a matéria, tá? E o último item, inteligência e instinto. Agora eu vou um pouco mais rápido, porque o tempo tá curto, tá? A inteligência não é um atributo do princípio vital, e sim do espírito, princípio inteligente. É por isso que as plantas são dotadas de vitalidade, não têm inteligência, não pensam, não têm consciência de si mesmas. A inteligência é independente da matéria. A matéria orgânica pode viver sem a inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar no mundo material sem um corpo orgânico. Por essa razão que a inteligência é um atributo do espírito e em minúsculo, é o princípio vital. Princípio inteligente, perdão. Tá? Então, o que está falando aqui nesse texto? Inteligência, ela não é atributo da matéria, ela é atributo do espírito. É isso que está falando aqui. Ou no caso, espírito. No caso dos animais, esse espírito é o princípio inteligente, porque tem uma inteligência limitada que é o instinto, mas tem inteligência, né? Agora, as plantas, gente, ó, isso é muito importante. As plantas não são dotadas de princípio inteligente. Eu sempre achei, por isso que é bom a gente estudar com calma. Eu já li isso aqui várias vezes no Livro dos Espíritos. Então, eu sempre achava assim, ó, que o mineral tinha um princípio inteligente. As plantas, os animais. Até tem uma frase do Leon Denis, né? Dorme no mineral, não sei do que, no vegetal, não sei do que no animal, né? Quer dizer, eu nem sei se essa frase é do Leon Denis, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o princípio inteligente ele vai animar só corpos orgânicos e alguns corpos orgânicos especiais, no caso, os animais e os homens, tá? A inteligência é uma faculdade especial de algumas classes de seres orgânicos. Ó, aqui aprofundo o que eu falei agora há pouco. Inteligência é uma faculdade especial de algumas classes de seres orgânicos, os homens e os animais. As plantas não. Elas não têm inteligência. E que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e que constitui uma individualidade, né? Assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. A inteligência é uma faculdade, quem tem são os homens e os animais. Os seres inanimados são constituídos de matéria sem vitalidade, nem inteligência. São seres inorgânicos. Então, os seres inorgânicos não têm princípio vital e nem inteligência, tá? Os minerais. As plantas são seres animados, quer dizer, animados por um princípio vital, tá? Tem vida, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Então, as plantas têm vitalidade, mas não têm inteligência. E por último, os animais e os homens são seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. E tendo a mais um espírito com E minúsculo. Tá claro isso, gente? Rodolfinho, depois só passa, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. A minha compreensão era que na verdade, o princípio inteligente ele habitava também nas plantas, né? A gente sabe que a planta tem um instinto ali, por exemplo, que ela vai até o sol, né? Que ela sempre busca o sol, que ela tem todo um processo instintivo e que ela também é dotada de vitalidade, né? Então, pelo menos a compreensão que eu tenho das leituras que eu já fiz na obra de Kardec. Aí eu queria que você pudesse passar.
Nós estamos construindo um pensamento. Aqui é o estudo só do livro dos Espíritos. Tá? Porque eu falei, eu sempre pensei nisso. Mas está no livro dos Espíritos assim. Claro que aqui no texto, eu só o quê? Eu melhorei o texto. Tá? Ele ficou um pouco mais didático. Mas é isso que o texto está dizendo. Nós vamos voltar nessa polêmica o ano que vem, viu, Vitor Hugo? Eu sei o que você está falando. Aqui, ó. Uma outra fonte também que não é espírita. O instinto, não, a primeira é do livro dos Espíritos. O instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Está no livro dos Espíritos. Agora sim, a outra fonte. O instinto é algo inato ao ser vivo. Um tipo de inteligência no seu grau mais primitivo. Ele guia o homem e os animais em sua trajetória pela vida, nas suas ações, visando justamente a preservação do ser. Os instintos são adquiridos nas experiências vividas, no confronto com determinadas situações e nas respostas a elas, e então herdados pelas gerações posteriores. Eles se manifestam nos homens, na maior parte das vezes, através das reações a certas emoções. Olha, aqui uma coisa muito interessante, né? E veja, isso é a ciência que diz. Quer dizer que as gerações, vamos falar dos animais, tá? As gerações vão transmitindo para outras a inteligência que eles desenvolveram. Em outras palavras, se a gente pegar, por exemplo, todos os cachorros que tem em Franca, todo mundo que tem cachorro, a gente pega de todo mundo e levar para uma mata, preservação ambiental, né? Agora eles vão viver lá, ele deixa eles lá. Lá tem rio, lá tem fruta, tem um monte de coisa, né? Animais menores. Então, muitos desses cachorros vão o quê? Morrer. Mas alguns vão conseguir sobreviver, né? Esses que conseguirem vão perpetuar a espécie. É o próprio Charles Darwin, né? A teoria lá da evolução das espécies. Então, aqueles que continuarem vão transmitindo para as gerações seguintes. De que maneira? Enquanto o filhote está com a mãe, o filhote vai acompanhando, vai vendo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar o porquê disso daí. Já está no final, viu, gente? Vocês desculpem aí, nós vamos passar um pouquinho, mas esse aqui é o último. Os animais têm uma inteligência limitada, sem raciocínio, sendo que há espécies de animais que são mais inteligentes que outros. Até aí está claro, né? Agora aqui, ó, é uma fonte do livro A Gênese. O animal carnívoro é impulsionado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, para dar o bote, a sua preparação para as eventualidades são atos de inteligência. E aí eu peguei na internet, né? Os peixes ciclídeos africanos se fazem de mortos para atacar as suas presas. Então, o que é instintivo no animal carnívoro? Ele é impulsionado a se alimentar de carne. Agora, como que ele faz para dar o bote na sua presa? Isso já é o quê? Inteligência. Entende? Quer dizer, até os animais desenvolvem a sua inteligência. Ainda aqui nós estamos falando de instinto. Tá? Então, é o último texto, é o último slide, né? Fala isso. Entenderam também o raciocínio desse último? Hein, gente? Deu sim, Adolfinho. Entendi. Eu penso que agora vai ficar mais fácil para nós, né? Eu espero que sim. Continuar os estudos a partir desses entendimentos. Esse PowerPoint, eu vou transformar ele em PDF, tá? E vou repassar para vocês no Google Classroom, tá? Porque é um resumo de tudo que nós estudamos. E de uma maneira assim, ó, utilizando de informações externas,
tudo de coisas que nós fizemos para ter um entendimento desse texto, que é algo que a gente não estava tendo em alguns momentos, tá? Eu sei que pelas leituras, algumas leituras que eu já fiz, o Vitor Hugo já fez, o Tonho, né, que eu sei, acredito também que a Alcione fez e a Suzy, acredito que nós vamos observar que algumas coisas não vão bater com o que a gente está falando aqui. Por que tem coisa que não vai bater? Porque o tempo vai passando, Allan Kardec vai tendo contato com os espíritos, novas informações vão surgindo. Ele vai construindo o pensamento. De modo que o conceito de fluido vital mais importante está no livro A Gênese, e não aqui no livro dos Espíritos. Mas o que está aqui no livro dos Espíritos é muito importante. Tá? Eu encerro a minha fala, peço perdão aí, hoje nós estamos um pouco atrasados, mas a gente tinha que fazer o fechamento dessa aula aí, né? Como é que eles falam lá no vestibulinho? Aulão para a prova? Como é que é? Revisão, né? A gente tinha que fazer essa revisão, tá? Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, apesar desse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Então vamos continuar orando, vamos orar para as pessoas, para os enfermos, não só do Covid-19, de outras enfermidades. Nós vimos aqui que através da prece, nós podemos sim prolongar a vida, né? Estudando mediunidade curadora, nós aprendemos que não é só prolongar a vida, não. E com uma prece, uma palavra, um toque, a gente pode curar uma pessoa, né? Mesmer chama isso de magnetismo. Allan Kardec chama isso de princípio vital, ou fluido vital. Então, se Kardec usa esse termo, né, o fluido magnético, né, mas o termo que ele mais apropriado é princípio vital, fluido vital. Se esse é o termo que Kardec está usando aqui no Livro dos Espíritos, para que eu vou falar de magnetismo? Não é mesmo? Tá? Então, um abraço para vocês, muita paz. Desculpe aí alguns momentos pelo atraso, tá? Alcione, você faz a prece para nós? Sim, faço. Podemos encerrar, né, gente? Podemos, né? Desculpa aí, nem falei nada, né? Mas então vamos fazer a prece, então. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanharam nesse estudo e que possamos refletir no nosso dia a dia para melhorarmos as nossas atitudes. Que Deus ilumine e proteja a todos, tanto os encarnados como os desencarnados. Tudo de bom a todos.